E aí, pessoal, enfim, chegamos ao nosso último remédio constitucional, a ação popular. Então, com a ação popular, a gente finaliza essa parte de remédios constitucionais. A ação popular, também com previsão constitucional, ela é a mais tranquila de entender. Tanto que, se vocês forem observar o material de apoio de vocês, ele é bem curto, é uma síntese do que é, quando serve e quem pode ajuizar. Tá? Agora a gente pode falar em ajuizar, não necessariamente impetrar, como a gente vinha falando e eu vinha mencionando para vocês nos últimos remédios constitucionais. Embora a ação popular ela seja bem tranquila de entender e com poucas questões assim para anotar, ela é bem tranquila mesmo, ela é a peça que mais tem incidência na segunda fase da OAB. Se vocês forem pegar as peças que mais caem na OAB, a ação popular é a que mais cai. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho dela e também por isso que eu selecionei uma atividade para a gente fazer de segunda fase da OAB na parte da peça, elaboração da peça, para ver se vocês vão conseguir compreender bem como funciona. Bom, ação popular então. A ação popular também é considerada um remédio constitucional com previsão na nossa Constituição Federal. O que a Constituição Federal fala, conceitua sobre ação popular? Vamos fazer a leitura. Qualquer cidadão, grifem cidadão, a palavra cidadão precisa brilhar nos olhos de vocês quando vocês forem ler isso na Constituição. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Bom, a ação popular, ela é por muitos também considerada como uma forma de o cidadão exercer a democracia na sociedade. Por quê? Porque o cidadão ele pode fiscalizar a administração pública, o poder público, com questões que dizem respeito à coletividade, ou seja, né, a gente vai falar agora de direitos difusos, que não necessariamente vão ofender, vão prejudicar um direito de uma pessoa, mas sim o direito da sociedade como um todo. Por isso que toda vez que a gente pensa em ação popular, a gente precisa pensar em direitos difusos que estão sendo ofendidos, que estão sendo prejudicados em razão de uma determinada atitude de um poder público, de uma autoridade pública. Por isso que, mais uma vez, por muitos doutrinadores, a ação popular ela é considerada uma forma de o cidadão exercer a democracia direta na nossa sociedade, porque funciona como uma forma de fiscalização do poder público em questões que dizem respeito à coletividade. Por isso que eu coloquei ali para vocês o objetivo, proteção da res pública, que significa proteção da coisa pública, e de interesses difusos, né? Direitos que dizem respeito à coletividade, né? Todos seriam prejudicados em razão de alguma atitude, como a gente vai observar, né? Quais são essas atitudes, e não necessariamente uma pessoa em particular, como vinha ocorrendo nos outros remédios constitucionais, que a gente tinha ou um grupo muito específico prejudicado ou uma pessoa particular prejudicada. E a ação popular não, né? O próprio nome diz popular, ela diz respeito à coletividade, então. A ação popular ela pode ter cabimento em várias questões que vão envolver a coletividade, essa ideia de interesses coletivos e interesses difusos, como, por exemplo, meio ambiente. Quase sempre, principalmente nas questões da OAB, quando a questão ela começa a demonstrar que um sujeito, que uma prefeitura, um município da administração, né, um órgão da administração construiu uma empresa e essa empresa foi construída numa região de reserva e aquela mata ela não poderia ter sido desmatada e foi desmatada
para construir a empresa. Então, o meio ambiente está sendo afetado, a fauna, a flora está sendo afetada. Quando a questão ela começa a trabalhar nesse sentido, podem ter certeza que ela vai desembocar na ação popular, porque o meio ambiente ele é um interesse coletivo. Ele é um interesse difuso e diz respeito à sociedade. No momento em que se constrói uma empresa numa área de reserva ambiental e que não poderia ter se construído essa empresa, consequentemente a gente vai estar prejudicando a sociedade como um todo, sendo cabível, então, nesse ato que prejudica o meio ambiente, uma ação popular. Mesmo raciocínio para patrimônios culturais, como a própria Constituição determina, né? Quando a gente tem um patrimônio cultural e esse patrimônio cultural ele é violado por uma autoridade, por uma prefeitura, né, que vai demolir aquele patrimônio cultural, né, ou questões assim que vão prejudicar a cultura e a visibilidade daquele patrimônio histórico-cultural, cabível ação popular. E também questões de moralidade pública, né? Quando o sujeito, mas isso vocês vão estudar em direito administrativo, nem quero falar muito para não bagunçar muitas informações, mas quando o sujeito ele pratica algum ato que vai ser caracterizado como improbidade administrativa, né? Ele frauda licitações, ele frauda contratos, desvia dinheiro, todas essas questões que são consideradas como improbidade administrativa, uma ação também. Antes disso, a improbidade administrativa, ela sempre diz respeito a dinheiro público, né? A dinheiro que as pessoas depositam do poder público, de impostos, de taxas, né? E esse dinheiro é feito um mau uso, né? Ele é desviado, ele é utilizado para outros fins. Então, é a res pública, é a coisa pública que está sendo desviada. Nesse caso, como a sociedade está sendo lesada em razão do desvio do dinheiro público, do ato de improbidade administrativa que está sendo praticado por um agente público, cabe também a ação popular. Então, ela é bem abrangente, né? No próprio texto da Constituição, e vocês podem grifar, traz todas essas possibilidades em que é possível, né, que o cidadão ajuize uma ação popular. Mais uma vez, olha lá, ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Então, patrimônio público já diz respeito a uma questão que envolve a sociedade ou de entidade em que o Estado participe, a moralidade administrativa. Moralidade administrativa entra no que eu chamava de improbidade administrativa, fraude a contratos públicos, fraude a processo licitatório, né? Então, a gente tem uma questão de improbidade porque fere a ideia, a noção de moralidade administrativa. Ao meio ambiente, que é o que mais cai disparado, ofensa ao meio ambiente, que também é um direito da sociedade, e ao patrimônio histórico e cultural, que também diz respeito a uma questão da sociedade. Então, em todos esses casos, é possível ajuizar ação popular. Por isso que, mais uma vez, eu digo que a ação popular ela é uma forma de participação do cidadão na sociedade. É uma forma democrática de participação desse indivíduo na sociedade, porque é uma forma que se encontrou, que a Constituição encontrou, que o sujeito, o cidadão, consegue fiscalizar a administração pública, consegue fiscalizar o poder público. E quando o poder público desvia, né, atinge meio ambiente, atinge patrimônio público, desvia dinheiro, frauda contratos, o cidadão, em nome do interesse coletivo, ajuiza ação popular para anular esse determinado ato lesivo. Então, é para isso que serve a ação popular. Legitimidade ativa, aqui sim tem que tomar cuidado, por isso que eu pedi para grifar, né, para brilhar nos olhos a palavra cidadão, porque aqui ela vai ser bem diferente em relação aos outros remédios constitucionais que a gente vinha estudando. Em quase todos, né, a gente escreveu pessoa jurídica, pessoa física, seja brasileiro ou estrangeiro. Na ação popular vai ser diferenciado. Na ação popular, parte ativa, somente o cidadão. Somente o cidadão é parte ativa, pode ser parte ativa numa ação popular. Isso quer dizer que
estrangeiro não pode propor ação popular. E também pessoa jurídica não pode propor ação popular. Então, bem diferente dos demais remédios constitucionais que a gente estudou até agora. Então, cuidar, ação popular somente só cidadão. Cuidar que é cidadão, né? Quem tem os direitos políticos vigentes, né? Quem tem título de eleitor. Essas pessoas, de acordo com o texto constitucional, são considerados cidadãos, tá? Então, somente pode propor ação popular quem é cidadão, quem tem os direitos políticos em gozo, né? Quem está gozando dos direitos políticos, né? São essas pessoas. E, portanto, como consequência, estrangeiro não pode e pessoa jurídica também não pode. Parte passiva, por fim, contra quem pode ser proposto ação popular, agente que praticou o ato, né? Ou seja, aquele agente que construiu aquela indústria, aquela empresa, num lugar de uma reserva florestal onde não podia construir. Então, contra ele vai ser proposto ação popular e também contra os beneficiários do ato lesivo. Ou seja, embora não aquela pessoa que de fato praticou o ato, mas também aqueles que se beneficiaram com a prática daquele ato. Contra eles também poderá ser proposto ação popular. E sobre ação popular, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bem tranquilo, né? A gente não tem muito o que falar, embora ela caia bastante na segunda fase da OAB. Pensando nisso, eu anexei no portal 2 atividades para vocês tentarem fazer. Ela não vale nota, mas eu queria que mesmo não valendo nota, vocês fizessem, porque é importante que vocês façam. Eu separei 2 provas da OAB, segunda fase de Direito Constitucional. Eu só quero que vocês leiam a peça dessas 2 provas. As questões dissertativas que estão mais abaixo, eu não quero que vocês leiam, porque geralmente envolve conteúdo de Constitucional 3. Então, eu não quero assustar ninguém, então não leiam as questões dissertativas, mas leiam a peça das 2 provas que eu vou enviar para vocês, né? Que já deve estar anexada no portal. Eu quase me afoguei agora. O que eu quero que vocês façam? São 2 provas da OAB, cada uma com uma peça processual diferente. O que eu quero? Que vocês consigam identificar qual que é a peça cabível nessas 2 ações. Qual é a peça que vocês teriam que fazer como advogados e, se possível, identificar o fundamento. Por que que é essa peça processual? Quem que é a parte ativa nesse caso e quem que é a parte passiva? Então, leiam, né, o breve texto onde vai narrar a historinha e pensem vocês como advogados, futuros advogados, fazendo a prova da OAB, né? Então, tentem compreender qual peça cabível nessas 2 provas e tentem identificar o fundamento, né? Tentem entender por que seria essa a peça processual adequada, qual que seria a parte ativa e qual que seria a parte passiva. Lembrando que na OAB vocês precisam de pelo menos 6 tirar. Pelo menos era, né? Penso eu que continue assim. De 10, vocês precisam acertar 6 na segunda fase. E só a peça processual vale 5 pontos. Então, se vocês fizerem uma peça de fundamento, de baita advogado, e tirar 5 na peça, vocês precisam acertar uma questão só. Tá? Então, como muitos têm medo, a OAB, segunda fase da OAB é muito difícil, vocês vão ver com esses 2 casos que eu passei para vocês que não é tão difícil assim. Vocês vão ver que é bem tranquilo as provas de OAB, pelo menos na área de direito constitucional, tá bem? Então, tentem fazer, mesmo não valendo ponto, eu acho que vale a pena tentar fazer as 2 provas e estou aqui à disposição para quem resolver fazer, me procurar para saber se acertou qual peça é cabível nas 2 provas da OAB. Na semana que vem, a gente vai começar a estudar direitos sociais. Então, durante a semana, quem tem interesse, já recomendo que leia dos artigos 6º da Constituição
até o artigo 11, que são os artigos que a gente vai estudar na semana que vem. Então, do artigo 6º ao artigo 11 vai ser o nosso conteúdo da semana que vem. Um pouco mais extenso, porque eu vou dar direitos sociais provavelmente numa noite só. Então, a gente vai chegar quase em 2 horas de aula, mas é um conteúdo bem importante e também ele é bem tranquilo de estudar. Recomendo, então, a leitura prévia para a semana que vem. Um grande beijo e bons estudos!